Shalom, shalom, graça e paz a todos os filhos e filhas do reino que estão conosco. Amados, nós estamos aqui na fonte de Gideão. Esse lugar é um lugar muito especial, no período onde Deus escolheu Gideão para ser juiz de Israel. E naquela época, Israel estava totalmente sendo dominado pelos midianitas. Os midianitas estavam invadindo Israel para tomar todas as posses de terra, dos frutos, dos cereais, dos trigos. Então, o Senhor chama a Gideão para julgar Israel e comandar o exército de Israel para a destruição dos medianitas. Interessante que Gideão ele chama e convoca todos os homens de guerra para poder estar ao lado dele nesta batalha, nesta guerra. E ele mandou anunciar por todos os cantos de todas as tribos de Israel e, portanto, vieram homens de todos os lugares, ao todo aproximadamente 35 mil homens. E quando chegaram até a este lugar, Gideão ele não ficou satisfeito, porque eram muitos homens e que Deus daria então a ele a vitória de outras formas. E então Gideão pega e diz a todos os homens que estivessem com medo, todos os medrosos, todos aqueles que tivessem algum problema em guerrear, que fossem embora. Então praticamente mais de 25 mil homens foram embora por causa do seu medo, da sua covardia, e ainda ficaram 10 mil homens. Mesmo assim, eram muitos homens para que estivessem ali. E Gideão então ele pegou e pediu para que todos os homens casados que tivessem filhos voltassem para a sua casa. E ficaram aproximadamente 3.500 homens aproximadamente. E desta forma Gideão ele fez um teste, porque Deus disse a ele que ainda era muitos homens, fizesse um teste e que eles fossem para a beira do riacho e ali eles tomassem água. Então aqueles que bebiam água conforme o que o Senhor ordenara era aprovado, e aqueles que não bebessem água da forma que Deus mandara eram reprovados. E nessa seleção ficaram 300 homens. E desses 300 homens, eles no comando de Gideão, todos os 300 pegaram uma tocha com um vaso, colocou a tocha dentro do vaso e com a outra mão segurava a buzina, segurava o shofar. E à noite, no meio da noite, quando os midianitas estavam dormindo no vale e com toda a coalizão, o Senhor ordena que eles disparassem os vasos e com a fornalha de fogo tocassem a buzina, tocassem o shofar. E quando fizeram isso, os midianitas, desesperados, atacaram uns aos outros nos seus acampamentos, e desta forma todos fugiram e Israel venceu. E algo importante nesta mensagem é que os 300 que estavam ali, eram homens que seguiam o líder,
E quando eles gritaram para tocar a trombeta e gritaram bem alto, eles falaram pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. É um princípio muito importante que nós devemos aprender, é sobre essa questão na liderança apostólica. Na liderança apostólica. Veja bem, amados, Gideão representava o líder que Deus escolheu. E dentro dessa liderança que Deus escolheu, nós precisamos escolher homens e mulheres que sejam filhos e filhas, que movam no mesmo sentimento da nossa alma, que mova no mesmo sentimento do nosso caráter, que mova no mesmo sentimento da honra, da fidelidade, porque assim é, Deus usa homens e mulheres. Mas aqueles que não estiverem de acordo com esta liderança, com a liderança da família, do sacerdote, do juiz, do profeta, com a visão, esse não deve ser escolhido. Esse é um grande erro da igreja que muitos de nós cometemos durante toda a nossa jornada, e às vezes escolhemos pessoas que não estão com o mesmo coração do líder, que não está com o mesmo coração apostólico, que tem corações mudados, tem corações divididos. E na verdade nós precisamos ter do nosso lado filhos e filhas que estejam com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, de uma família, pelo Senhor e por Gideão. É algo muito tremendo que nós aprendemos dentro da visão apostólica, que ninguém, na verdade, deve sobrepor a alguém. Nós fomos chamados para servir, porém, nós temos que ter filhos e filhas com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, com a mesma unidade. Essa é a palavra do Senhor, que eles sejam um. Mas quando existe coração dividido, aí não há vitória. Para haver vitória é necessário ter o coração de Deus e ter o coração do homem de Deus que ele escolheu para viver uma vitória. Desta forma que com 300 homens, então nós vemos a vitória tremenda de Gideão sobre os medianitas. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.